Bom, então vamos lá. Já demos a nossa tolerância aqui, vamos iniciar a nossa web session. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que aqui estão conosco, online, nos prestigiando. Muito obrigado pela sua atenção. Quem está falando com vocês aqui nesse momento sou eu, Felipe Dolgoff. Eu sou responsável pelo time de engenharia de aplicação aqui da BB Eletrificação. E cada um aqui das suas respectivas casas, resolvemos nos reunir aqui para trazer um pouquinho do conhecimento que nós, da BB, temos, das nossas soluções, dos nossos produtos, para compartilhar com todos vocês. Então, novamente, muito obrigado. Graças a vocês que nós estamos fazendo essas ações digitais para levar conteúdo. Eu gostaria também que os meus dois outros colegas se apresentassem, o Leandro Antão e o Leonardo. Vamos por ordem ordem alfabética, os dois são L, mas vamos começar pelo Leandro Antão, né? Vamos lá, Antão. Boa noite, pessoal. Eu sou o Leandro Antão, tá? Eu sou engenheiro de aplicação aqui de São Paulo, Baixada Santista, e agora também dando um suporte lá no Rio de Janeiro, tá? Então, a gente vai trocar um pouquinho de ideia aí da nossa experiência que a gente vê no mercado, ok? Legal. Léo, a palavra é sua, Léo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo Araújo. Eu tenho 16 anos na BB, com a responsabilidade de atender os clientes da região Nordeste, no segmento de service da BB Eletrificação. A partir de janeiro de 2020, acumulando também a função de Champion do Ability para todo o Brasil, promovendo soluções digitais para vocês. E muito satisfeito de participar dessa conversa técnica hoje. Muito bom. Legal, Léo. Obrigado pela apresentação. Obrigado, Antão. Pessoal, a gente hoje quer trazer um tema para vocês. A gente está retomando, né, as nossas sessões digitais a partir de hoje. Então, a cada semana traremos um tema técnico para vocês, trazendo uma ótica de alguns profissionais. Então, a gente está propondo um modelo de conversa, né, entre pessoas do mercado que estão constantemente em contato com essas tecnologias ou vendo essa transição tecnológica que está acontecendo. Então, hoje eu convidei, né, o Leonardo e o Leandro para participar dessa conversa. E a cada semana vai ser composto sempre aí uma roda de 2, 3, 4 profissionais para trazer um pouquinho das percepções e diferentes pontos de vista sobre as tecnologias e sobre questões técnicas que traremos para discussão, para a pauta. Hoje, o nosso tema é o Equipe Up e o ABB Ability DCS. A gente vai falar um pouquinho o que são essas soluções, mas muito voltado à questão de digitalização. Por que é importante digitalizarmos as nossas instalações elétricas, né? A eletrificação 4.0, como a ABB vem chamando, e também o que isso traz de benefício para o cliente em todas as esferas, desde a esfera industrial, a esfera comercial, de uma forma geral, o que a indústria 4.0, o que a digitalização traz de benefícios para todos vocês que estão nos assistindo, todos os nossos clientes, né? Então, a ideia é um bate-papo, né? Vocês vão ver que vai ser até bastante descontraído, a gente vai conversar um com o outro aqui, trocar ideias, e a gente espera que vocês gostem desse modelo que está sendo proposto também, tá? Todo o feedback depois vai ser super bem-vindo, conto com o feedback de todos vocês que estão nos prestigiando. Bom, começando, acho que a gente sempre procura contextualizar a todos, né, sobre a questão das revoluções industriais, né? Então, o que são essas revoluções industriais e o que é a 4.0 que tanto se fala hoje? Indústria 4.0, indústria 4.0, e eu queria justamente trazer esse questionamento, né, até para o Léo, para o Leandro, o que eles podem contribuir desse ponto, né, o ponto de vista deles sobre esse tema, e inclusive onde que a gente se encontra no nosso parque industrial brasileiro, onde que a gente se encontra, em qual revolução industrial nós já estamos hoje. O que vocês acham, gente? O que você acha, Léo? Não esquece de tirar do mudo, Léo. Ao vivo. É a premissa, né, pô? Muito bem. Mas baseado no desenho que a gente vê no slide, a história mostra que a revolução industrial ela acontece em função das mudanças no mundo. Então, grosseiramente falando,
você tem um aumento populacional, esse aumento populacional demanda mais bens de consumo, esses bens de consumo, ele necessita de uma indústria que consiga suportar toda essa necessidade. A indústria 4.0, ela vem justamente fazer a conexão de pessoas com coisas para que esse trabalho conjunto venha ofertar uma quantidade de serviços que atenda essa demanda. Com o passar do tempo, a gente vê que não retroagiu em nada a Revolução Industrial. Então, tudo que chegou para revolucionar, de fato, ele ficou. O que a gente precisa agora é saber em qual estágio nós estamos, para que a gente, em função disso, saiba qual é o próximo passo a ser dado para conseguir alcançar esse nível que o mundo exige. Ou seja, o mundo está empurrando para essa linha de digitalização. Não é um modismo ou uma necessidade, entre aspas, fútil. É uma necessidade que o mercado demanda para que a gente consiga alcançar o objetivo. E isso é uma coisa interessante, né, Léo? Porque a produção precisa aumentar, né? Então, a gente precisa demandar mais. Então, quando a gente fala aí da terceira etapa industrial, né, que é controlada aí por software, na parte eletrônica, né, isso daí a gente já vem fazendo na parte produtiva, porque hoje a gente sabe, né, que na parte produtiva a gente já está muito eficiente, então a gente já consegue produzir muito, né? Então, por isso que agora a gente está passando para a indústria 4.0, que seria a interligação total, né, fazendo a customização desses produtos. Então, ele vai customizar cada vez mais rápido. Mas aí chega no ponto interessante, né, Dolgoff, que é o que a gente vai até comentar agora, né? A nossa parte de produção, né, ela hoje está muito moderna, né? Como a gente consegue ver aí nessa figura, né? Bem moderna, né? Tudo interligado, né? Poucas pessoas no processo, até tudo industrializado. Mas e aí, Léo, como é que está a nossa parte de energia nesse caso? Pelo que a gente tem visto, então, a parte de fornecimento de energia ela não acompanha na mesma velocidade a digitalização da cadeia produtiva, por exemplo. Então, a gente pode olhar bem ilustrado nesse slide que a cadeia produtiva tem um nível de digitalização já considerável, porém, o fornecimento para que tudo isso aqui seja alimentado, ele não está acompanhando no mesmo ritmo. Ou seja, se você não tem um fornecimento eficiente, de nada adianta você digitalizar. De um lado, eu consigo mitigar os riscos de uma parada indevida, em função de todo o hardware instalado aqui, o software também, mas do lado oposto, eu não consigo acompanhar no mesmo ritmo. Ou seja, eu não tenho equipamentos que me dê essa abrangência de conhecimento que está acontecendo no painel, por exemplo. Então, de que forma eu posso tratar isso a fim de que consiga ter o mesmo nível de confiabilidade e não ter paradas indesejadas no processo produtivo? Essa é a grande questão que talvez nós fazemos hoje. Exatamente, é bem. Perdão, então, acho que isso é um ponto interessante, né? Porque esse pano de fundo aqui, esse slide mostra bem isso. E eu costumo, às vezes, brincar quando eu faço alguma palestra, quando eu estou conversando com clientes, que é bastante comum, às vezes, a gente pensar na questão da indústria 4.0, no processo, na robótica, né, na automação do processo em si, da manufatura, mas para a manufatura funcionar, para o robô estar ligado e para todo aquele ecossistema de automação funcionar, é necessário você ter uma energia chegando naquilo, né? E é exatamente, acho que isso ilustra bem a nossa realidade atual, porque é muito comum você encontrar um parque industrial com um processo bastante avançado, ou sempre uma preocupação constante de uma melhoria de processo do ponto de vista de automação, de eficiência, mas você ainda vê uma distribuição de energia bastante antiga, né? Com painéis antigos, com equipamentos eletromecânicos bastante antigos, às vezes sem uma manutenção adequada. Acho que essa foto que está mostrando para vocês, pessoal, até interessante, que mostra ainda um medidor analógico, né? A gente fala no mercado, né? Todos nós três aqui somos pessoas que estão em constante contato com o cliente, rodando empresas, indústrias no Brasil todo, e é muito comum ainda encontrar, né? Medição analógica em vários pontos da indústria, né? Então, realmente, às vezes a gente esquece do ponto da digitalização na distribuição de energia, não é só na manufatura e no processo em si, né?
E dá para economizar energia, né, Dogoff? Né? Então, esses medidores que ele comentou, que são analógicos ali, a informação está simplesmente ali visual. Você não consegue levar essa informação para nenhum lugar. Né? E hoje, quando a gente fala em digitalização, a gente fala de internet das coisas, né? Onde eu consigo visualizar tudo que está aí nesse painel, fora do painel, na internet. Né? A título de... Desculpa, Antão. Não, pode falar. A título de conhecimento, eu li um artigo recentemente onde a revista fez uma pesquisa, e nessa pesquisa houve uma retração, na verdade, da indústria no Brasil, se comparado aos Estados Unidos e a própria Argentina entre 2006 e 2016, a gente não cresceu no mesmo nível. E um dos pilares que eles julgam ser o fator para que isso não tenha acontecido é a obsolescência do parque industrial brasileiro. Então, para que a gente consiga aumentar a produtividade, é necessário que a gente consiga ter eficiência. E a eficiência vem se adequando às novas ferramentas digitais que são colocadas hoje no mercado. E o Brasil está um pouco ainda defasado, está engateando ainda nessa linha de tecnologia. Isso é interessante quando você olha da questão das evoluções industriais, que a gente comentou até teve aquela imagem no slide anterior. A gente vê que a partir da terceira revolução industrial a gente começou a ter a eletrônica entrando no processo, né? Então começou-se a falar efetivamente de automação, de CLPs, e é interessante porque a gente tem, obviamente, níveis diferentes de automação, né? Hoje você ainda encontra em muitos lugares uma automação totalmente fiada, né? N entradas digitais, N saídas digitais, N entradas analógicas, aqueles CLPs gigantescos com um monte de cartões, né? E hoje você pega um processo mais atualizado, é um cabo de comunicação, né? Um cabo Ethernet ou um cabo independente do meio físico que for utilizado, mas é uma série de dados sendo trocado entre os dispositivos e tal. E é justamente isso, né? Para a gente chegar no ponto de indústria 4.0, precisa se subir esses patamares, né, gradualmente, para que a gente consiga alcançar esse patamar da internet das coisas, como o Leandro comentou, sobre você monitorar sistemas em nuvem ou você ter o acesso, né, na palma da sua mão, né, através de um smartphone, por exemplo. Então, é um ponto interessante. É engraçado, né, Léo, que você não vê isso no mercado, né? Muito, né? Hoje poucas empresas estão fazendo essa digitalização da parte de eletrificação, né? Acho que a gente tem até uns exemplos aí, né, do Golf, para a gente mostrar. Exatamente. Esse é um ponto que nós da BB, nós temos essa preocupação muito grande, né? Porque quando a gente pensa em digitalizar um parque, né? Por exemplo, aqui a gente tem painéis de diferentes tipos espalhados aí por diferentes segmentos industriais, e a gente sabe muito bem que, às vezes, né, aquela estrutura, aquele painel, ele atende a uma necessidade do momento, tem uma certa confiabilidade, tem sido feita uma série de manutenções no sistema, então às vezes aqueles elementos eletromecânicos eles estão em dia com a manutenção, estão confiáveis, como o exemplo aqui, né, desses painéis com disjuntores ABB. Apesar de serem disjuntores mais antigos, né, certamente o cliente fala, não, eu cumpri com o plano de manutenção, eles estão em dia, eles são mecanicamente confiáveis, mas qual tipo de tecnologia digital que esses caras hoje têm, né? A princípio, muito pouco, né? Ou às vezes a gente pode dizer até que nenhuma, é puramente proteção eletromecânica, né? Exato. Essa é uma das principais missões, porque a gente sabe que não é simples, muitas vezes, você chegar e falar, compra um painel novo, joga fora o que você tem e coloca tudo novo. Não é tão trivial, né? Muitas vezes demanda de investimento, demanda de paradas, demanda de uma parada na produção, demanda de um planejamento de meses, anos até, né? Acho que a gente tem visto isso bastante conversando com diversos clientes. E eu vou estender até o meu questionamento, Felipe, em função do que você falou.
como é que eu mantenho a minha rotina de manutenção no momento de isolamento, por exemplo, no qual nós estamos passando. De que forma eu mantenho a confiabilidade se eu não consigo ter esse convívio no momento de pandemia com o meu ativo? Às vezes a gente encontra no mercado, e é justamente um ponto que eu julgo muito interessante, é que eu vou no mesmo cliente, tem a mesma pessoa de manutenção há anos, com o mesmo título, ou seja, um mantenedor, um engenheiro de manutenção, uma pessoa de confiabilidade, mas com responsabilidades diferentes, ou seja, a responsabilidade dele aumentou sobre aquele ativo. Então, ele precisa dar informações que, às vezes, esse ativo obsoleto não consegue passar para ele. E de que forma a gente pode apoiá-lo ou suportá-lo tecnicamente para que ele consiga atender a essa necessidade da planta. Eu acho que as soluções ABB, a gente vai ver um pouco mais lá na frente, ela consegue fazer uma solução híbrida que não necessariamente é a substituição de um painel completo. Eu acho que os fornecedores eles precisam se ater justamente àquilo que o mercado precisa e exige também. É o que a gente chama de atualização, né? A atualização da eletrificação. Tá? Eu acho que você comentou um ponto, você tocou num ponto interessante, Léo, que você comentou justamente, trouxe para o momento aqui da nossa conversa o momento atual que a gente vive, que é a questão da pandemia, né, do Covid-19. E a gente viu uma série de empresas que afastaram muitos colaboradores para home office. É o caso nosso, né? Nós estamos aqui, inclusive, em home office, cada um na sua casa. Uhum. E muitas vezes, se esse colaborador, ele está trabalhando com essa questão da manutenção, ele é um responsável por cuidar desses ativos, como você comentou, você cria um ponto de dificuldade, né? Porque muitas vezes ele está acostumado a estar ali presente, olhando o equipamento, testando o equipamento. E como é que você pode ter a confiabilidade que o sistema está funcionando da sua casa? Esse é um ponto bastante interessante, né? Exatamente. Eu tive um caso muito interessante recentemente. Nós fizemos um retrofit no cliente em fevereiro. E, inicialmente, a gente apresentou a ferramenta de conexão com a indústria 4.0, as plataformas digitais, e o cliente foi um pouco resistente. Existe um pouco, ainda no Brasil, um pouco de paradigma com relação às novidades, né? Se bem que não é tão novidade assim. E a gente persistiu e acabou aceitando. Quando a gente entrou no momento de isolamento, ele me ligou, ele falou assim, olha, estou sendo cobrado pela minha liderança de fazer um trabalho que aumente a confiabilidade, porém, à distância. Como é que eu faço isso? Eu falei, você não precisa fazer mais nada porque você já está pronto. Ele não me deu um abraço porque estava longe, mas se estivesse perto, eu acho que ele daria. Com certeza. Legal, a gente vai entender o que foi essa solução que o cliente tinha nas mãos e só precisou ativá-la, né? Legal, é uma solução bastante interessante que a gente vai abordar daqui a pouco. Bom, e tendo esse cenário em mãos, né, de parques instalados antigos, acho que uma coisa que a gente pode comentar aqui é justamente sobre as duas opções que a ABB tem hoje, né? Que é ou você atualizar um painel existente, mantendo a estrutura, mas atualizando os componentes eletromecânicos desse painel, transformando eles em mais do que um componente eletromecânico, mais do que um disjuntor. Né? Vou usar até aquele slogan do lançamento do nosso disjuntor, o novo Temax XT, né? Mais do que um disjuntor, né? Ou até mesmo utilizando uma tecnologia de inteligência, onde a gente mantém a estrutura eletromecânica do cliente, mas dá uma vida, dá um upgrade, né, para a indústria 4.0 para ele. Né? A gente pega aquilo que é existente, mecânico, está confiável, foi feitas as manutenções, mas a gente digitaliza isso. Né? Então, são o que esse slide mostra, né, que vocês estão vendo na apresentação. São as duas opções hoje que a ABB trabalha no mercado. Né? Na esquerda, a gente consegue ver ali, né, um retrofit de um disjuntor, tá? Então, a gente tem a substituição de um disjuntor antigo por um novo, né? Acho que o Léo consegue até explicar mais esse caso para a gente. E na direita, a gente tem a utilização de um keep up, tá? Que é um relé do disjuntor, só que fora do disjuntor. Então, a gente atualiza as proteções, as medições de qualquer disjuntor do mercado, pessoal. Né? A gente faz a conexão do disjuntor com as informações dele de status, né, para o relé,
e o relé ele vira a inteligência do processo. Então, ele vai conectar com a rede, ele vai ter as proteções avançadas, vai ter medição, né? Então, a gente atualiza aquele eletromecânico que está funcionando, né? Então, a gente não precisa trocar nesse momento. Exato. Exatamente, então, eu quero ressaltar que esse caso aqui foi muito interessante também, porque o cliente era muito resistente com relação a essa modernização. Para ele não havia essa necessidade. Até o dia que o equipamento deixou ele na mão e a gente tinha um equipamento pronta entrega, que é o que está aqui instalado, para poder suprir a necessidade dele. Resultado, uma vez isso feito e a gente mostrando todas as funcionalidades da ferramenta e o que isso trazia de benefício para a unidade dele, mostrando para ele que ele conseguia mitigar os riscos operacionais em função de uma tecnologia diferente e digitalizada, ele conseguiu entender e ele colocou um pedido para substituir todos os disjuntores do painel no set ao total. Hoje ele não quer saber de outra tecnologia que não seja uma tecnologia que comunique isso com a nuvem, que faça com que ele consiga medir esses riscos, ele enxergar o equipamento dele de fato, aonde ele quiser, de onde ele quiser. E uma pergunta interessante, Léo, até que você que viveu esse processo, né? A estrutura do painel mantém a mesma, né? Teve que mudar barramento, teve que mudar alguma coisa assim estrutural do painel ou não? Como é que funcionou isso? Esse caso foi exatamente plugin, tirou um e colocou o outro. Ou seja, se ele quiser voltar com o disjuntor antigo por qualquer motivo ou qualquer necessidade, ele consegue voltar com o equipamento antigo. Ou seja, é uma solução totalmente intercambiável que levou exatamente meia hora para poder fazer funcionar. Uau, que rápido. Ou seja, mas E, os Léo, disjuntores são diferentes, né? Só para entender, os disjuntores não são iguais, né? Os disjuntores não são iguais, mas é um método de retrofit chamado Direct Replacement. Você tira um e coloca o outro e não precisa fazer qualquer modificação no painel. Ah, que legal, interessante. interessante, Léo. Essa solução aqui com o Equipe Up que a gente montou, você tem o tempo de instalação, Léo? O tempo de instalação de Equipe Up, no pior dos casos, então, são 4 horas, mas geralmente leva 3 horas. É uma solução híbrida e totalmente aplicável. Eu acho que a gente vai ver isso nos próximos slides, mas a gente já consegue ver aí que ele também não fez qualquer tipo de rasgo no painel. Então, ele tem a opção de fazer isso ou colocar no trilho DIN, por exemplo, e ele consegue elevar o nível de digitalização da subestação dele. Perfeito, E hein, Léo? falando sobre esse segundo caso, que é a foto aqui da direita, né? Acho que um ponto interessante aqui é que, às vezes, a gente fala, uma solução da ABB vai estar restrita a produtos ABB. E, na verdade, não, né? Acho que a foto ela deixa clara que a ABB ela pode digitalizar qualquer componente eletromecânico do mercado. Pode ser um disjuntor de 20 anos atrás, né? Se ele tiver em bons estados mecânicos, que foi feita a manutenção de forma adequada, certamente a gente utiliza essa tecnologia do Equipe Up, que é esse upgrade para a indústria 4.0, e o Equipe Up ele vai trazer um nível superior de proteção para o equipamento, né? Então acho que é uma outra solução muito interessante. Aí precisa de Exatamente. mínimas coisas, né? Que é só ter uma bobina de abertura, fechamento e motor, o disjuntor pode ser digitalizado. Não é isso? Vamos entender um pouquinho mais sobre Vamos isso? lá. Acho que a gente pode discutir sobre isso, né? Aqui tem um diagrama de interfaces que o Equipe Up, como o Leandro Antão comentou, ele é um relé, como se fosse um IED de média tensão, se a gente fosse fazer um paralelo, né? Ele é um relé de baixa tensão que pode ter N recursos, e ele pode ter interface com qualquer dispositivo eletromecânico para fazer proteções, medições e assim por diante. Então, a gente vai, né, explorar um pouquinho essas características e também, no fundo, eu vou deixar rodando um videozinho que é justamente um colega nosso da ABB fazendo a instalação de um Equipe Up num painel existente. Então, ele vai rodando e a gente vai trocando, batendo um papo, né? Para ver, né, como é fácil fazer a instalação. Tá? Exato. Importante. Acho que o primeiro ponto é a medição, né? Como é que a gente vai medir a corrente ou a tensão desse sistema para levar para o relé, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode ver aqui, que são sensores de correntes. É esse
essa peça que está no vídeo agora, que está aparecendo aqui embaixo. Então, não é um PC convencional, né? Ele é um sensor, é fácil de instalar, ele é open core, ou seja, tem uma alcinha que você desata, o sensor abre, você abraça o barramento, fecha a alcinha, ele vai passar a medir corrente e vai mandar essas informações para o relé. Então, isso é muito interessante porque dá uma praticidade, uma agilidade para você implementar essa tecnologia incrível, né? Para quem instala, né, dá para perceber bem, aí ele vai mostrar, né, você não precisa abrir barramento, você não precisa tirar o barramento do lugar, você não precisa tirar o disjuntor, tá vendo? Ele está instalando sem mudar nada no painel, só mudando nada. Ele simplesmente coloca a alcinha, né, que é o sensor, em volta do barramento, para poder ter a corrente, e coloca um terminal olhal no barramento para poder ter atenção. Ok? Legal. Isso vai muito em linha com aquilo que o mercado está exigindo. Então, nem todas as plantas elas têm disponibilidade de grandes paradas. Então, se você parar para analisar, nem todo mundo tem a verba para poder investir num painel novo ou num retrofit completo, por exemplo. Nem toda planta ela tem disponibilidade de parada de 8 horas, de 12 horas para a gente fazer um retrofit completo. Então, o Equipe Up vem justamente para promover a inclusão digital para todo tipo de planta, seja ela com disponibilidade de parada ou não. Eu chamo justamente disso, de uma ferramenta de inclusão digital, porque você consegue digitalizar o teu produto baseado em ativos antigos, por exemplo. E é interessante, ali você consegue ver na figura, né, que ele troca informações com o dispositivo através de contatos, né, contatos normais. Então, ele tem lá o status do disjuntor, para você saber se ele está aberto, fechado, se for extraível, alguma coisa do tipo. E ele também manda sinais para a bobina de abertura, fechamento, né, para poder fazer a abertura e o fechamento desse disjuntor, né, desse eletromecânico. Tá? Ou seja, então, basicamente, você instalar um Equipe Up num disjuntor antigo, você precisa de contato auxiliar desse disjuntor antigo, indicando o status do disjuntor, se está aberto ou fechado. Você precisa de uma bobina de abertura para fazer a abertura do disjuntor. E, basicamente, acho que seria também recomendável ter uma bobina de fechamento e um motor para ter o fechamento automático também, né? Exatamente. E aí a gente transforma, né, esse disjuntor em algo moderno, algo eficiente, né, e que você consegue até fazer a manutenção dele, né, verificar a manutenção dele através do relé, porque você tem todos os status do relé, do disjuntor no relé. Interessante. E dá para uma pergunta agora, né? Dá pelo diagrama aqui, às vezes o pessoal está olhando e pode ficar curioso. Eu posso ligar isso em alguma rede de comunicação? Dá para conectar ele em um CLP, esse cara? Como é que funciona isso? Com certeza, Dogoff, né? Isso daí vai transformar esse cara no default aí, no mais moderno que a gente tem de comunicação. Eu posso ter todos os protocolos de comunicação que temos no mercado, tá? A gente coloca em cima dele, né, tem os slots, onde eu vou colocar o módulo de comunicação. Com esse módulo de comunicação, eu consigo mandar essas informações para qualquer tipo de BMS, né, como está ali, né, o SCADA, qualquer tipo de supervisório, ou eu posso até colocar nele um Equipe Hub, né, onde eu vou levar essas informações diretamente para a internet. Tá? Qualquer informação, inclusive a informação, como a gente está colocando ali, de temperatura ou sinais, né, analógicos e digitais. Então, se eu tiver mais sinais nesse painel que eu quero transportar por comunicação ou transportar para a internet, eu posso fazer isso através do próprio Equipe Up. Legal, legal. Então, e quando a gente fala de gestão de energia, Léo, é possível fazer gestão de energia com essa solução? Sim, sim, é possível. Como disse Obama, yes, we can. Nós podemos sim. Legal. A plataforma Ability, ela permite que a gente faça a gestão também de energia. Acho que a gente vai conseguir ver nos próximos slides como isso se configura, de que forma a gente consegue fazer toda essa gestão, seja ela de energia, seja ela de manutenção. A ferramenta ela é muito abrangente e muito potente também. Legal.
Ou seja, você acaba tendo a questão de conectividade, acho que é um ponto importante, né? Você pega aquele equipamento eletromecânico antigo e coloca ele num sistema de comunicação para comandar, inclusive, via rede, né? Mandar ele abrir, fechar, verificar status, legal. Você faz a gestão de energia, então, às vezes, você tem ali um equipamento mais antigo, um multimedidor, ou até mesmo um instrumento analógico, como a gente viu nos slides anteriores, né? E você passa a ter uma gestão de energia através dessa solução. E em relação à proteção, a gente também pode acrescentar algumas coisas, né? Porque quantos disjuntores a gente tem instalado no mercado com uma tecnologia mais antiga, que basicamente eles têm proteção de sobrecarga e curto-circuito. Ponto. Acabou. Essa é a limitação da tecnologia daquele disjuntor. E com o Equipe App, né, com esse relé, a gente consegue acrescentar uma série de outras proteções, né? E aí a pergunta que eu coloco é: que proteções são essas que podem ser tão essenciais assim para o sistema elétrico? A gente pode falar aí de vários tipos de proteção, né? A gente pode colocar aí a proteção de tensão, a proteção de frequência, né? Algumas proteções que tem no mercado, todas as proteções que tem hoje no mercado voltado para baixa tensão, é possível colocar aí dentro do relé. Tá? Então, esse relé, ele consegue fazer todos os tipos de proteção. Claro, existem alguns modelos de relés, cada um deles com a sua característica de proteção. E a gente pode fazer o upgrade dessas informações. Tá? Então, tudo dentro desse relé é configurável e é planejado. Tá? E tudo isso você pode fazer através, por exemplo, de um supervisório ou através da VBABILIT. Um ponto legal também é que... Pode falar, Léo, desculpa. Talvez a gente possa falar a mesma coisa. Um ponto importante é que se tiver já um sistema supervisório instalado no cliente, a gente pode programar através da ferramenta APIs para que ela mande as informações com uma certa frequência para essa ferramenta, para esse supervisório. Isso que você está falando disso quando a gente está falando da nuvem, né? Quando a gente acessa Exatamente. a nuvem da ABB e a gente quer que a nuvem da ABB converse com o sistema de supervisão do sistema cliente, supervisório, né? do cliente. Ah, legal, legal. Isso é uma questão de flexibilidade bastante interessante. E quando a gente fala do ponto de vista da nuvem, né, acho que é legal deixar claro aqui para todos, né, que nossa audiência aqui, que a ABB ela tem esse serviço de nuvem, que a gente vai comentar daqui a pouco, que é o nosso serviço Ability EDCS, que ele é justamente para trazer uma facilidade, né, para o usuário, para acessar todas essas informações. Mas é óbvio que o cliente, se ele tiver um sistema supervisório existente, ele não precisa usar da nuvem da ABB. Ele pode escolher o protocolo de comunicação que o sistema supervisório dele é apto a comunicar, né, e fazer toda a gestão através do sistema supervisório. Agora, se o cliente fala, pô, meu sistema supervisório é local, eu só consigo acessar aqui, eu queria ter acesso a esse sistema elétrico, pelo menos a questão de gestão de energia, ou até mesmo de status das proteções, existe esse serviço da ABB via nuvem, que é o ABB Ability EDCS, que ele vai trazer essa questão da transparência da informação por aqui, né? Pelo celular. Você vai acessar o celular, vai login e senha, e você vai conseguir ter acesso a todas as informações de gestão elétrica do sistema, né? Então, isso é fantástico, fantástico. Acho que isso é até um ponto, um ponto que a gente pode puxar aqui já para o nosso próximo slide, né? E quando a gente fala da arquitetura do Equipe App, né, a gente acabou comentando um pouquinho sobre isso. Existe você utilizar a foto aqui da direita, né? Você tem um equipamento mais antigo onde você quer dar um upgrade nesse equipamento, tirar ele da esfera eletromecânica e transformar ele num equipamento com recursos digitais, comunicação em nuvem, proteções avançadas, como o Antão comentou, e todo o comando desse equipamento. Então, você mantém a estrutura mecânica e dá o upgrade digital. Ou você pode usar o Equipe App numa segunda opção aqui, que é a foto da esquerda, que é como se fosse um integrador de equipamentos, né? Então, aqui no caso, ele fica restrito às soluções da ABB, os equipamentos da ABB, mesmo que sejam equipamentos mais antigos, ele vai integrar todos esses equipamentos via comunicação e vai abrir uma porta com a nuvem, né? Então, acho que isso é outra flexibilidade bem interessante que o Equipe App traz, né, gente? E é interessante, né, Douglas, porque é uma solução plug and play.
né? Você colocou ele na rede aí, né, com os equipamentos da ABB, tá? E aí ele já está funcionando naquele momento. Para ligar o Equipe Up na internet, por exemplo, no EDCS, não dura mais do que 20 minutos. Tá? Então, a gente pode conectar tudo isso daí, né, no Equipe Up, colocando ali um acessóriozinho que dá para ver ali, que é o vermelhinho, que chama Equipe com Hub. Esse Equipe com Hub torna o Equipe Up já pronto para entrar diretamente na internet. Não tem gateway, não tem switch no meio, você tem que não tem conversão de protocolo, é direto. Ligou, está funcionando. Ok? Isso é tão importante, então, que hoje nem todos os clientes têm a disponibilidade de parada, por exemplo, programada para poder fazer esse trabalho. Então, às vezes, ele mesmo tem que fazer isso. Então, se ele ficar atrelado, por exemplo, ao fornecedor fazer uma visita, às vezes a gente não consegue executar o trabalho em função disso. As agendas, por exemplo, não conseguem se harmonizar. A gente tem uma experiência agora, a gente fez isso essa semana, na segunda-feira, tem um cliente que fica no sertão, distante de tudo e todos, no momento de pandemia, e com toda a estrutura pronta para conectar a nuvem. A gente conseguiu fazer isso via Microsoft Teams. O próprio cliente fez toda a integração para fazer a comunicação com a nuvem. Ou seja, a gente consegue dar também com essa ferramenta autonomia para o cliente fazer toda a gestão, integração, configuração da sua ferramenta. Ou seja, pelo jeito que vocês estão falando aí, o negócio é fácil, né? Se via Microsoft Teams, o próprio cliente tomando as rédeas da situação e fazendo a integração desses dispositivos com a nuvem, me parece que é um processo extremamente simples. A gente precisou fazer 2 vezes em função de uma porta, o cliente não está com todas as portas abertas para poder fazer a comunicação, e aí na segunda vez, quando ele conseguiu autorização do TI para poder fazer isso, ele já fez sozinho porque ele já tinha gravado pela simplicidade que é a ferramenta. Então, um dos elogios que ele fez para a gente foi justamente esse, que ele consegue fazer porque não é o único disjuntor que ele tem. Ele fez o primeiro lote, ele tem um lote de mais 12 disjuntores para fazer em outras subestações. E ele falou, não, cara, eu já assumo a rédea da situação e eu vou fazer os próximos. Que legal. Que bacana. É muito fácil mesmo. Além de ser todos os acessórios ali de comunicação, de sinalização, ser os mesmos, né? Pela foto aí você consegue ver, os mesmos dos disjuntores, os mesmos da chave automática, que é a Two-One, né? Então, os acessórios eles são muito fáceis de intercambiáveis entre um e outro, e o formato de colocar todos esses caras no EDCS é o mesmo. Então, acaba sendo muito simples, tá? De colocar. Pode falar, então, perdão. Não, vai lá, Douglas. Manda ver. Eu ia comentar que a questão da integração é bem interessante, né? Porque essa arquitetura aqui, ela mostra uma integração desde o nível do relé de média tensão até equipamentos de subdistribuição, estão lendo circuitos, às vezes, de correntes muito baixinhas, né? Aqueles quadros terminais de 10, 15, 20 amperes cada circuitinho. Você consegue integrar tudo isso numa forma única, numa ferramenta única. Então, acho que isso é bem interessante, porque realmente traz uma integração do ponto de entrega de energia, que geralmente é a média tensão, né, e a distribuição, até toda a distribuição primária, distribuição secundária e a distribuição final, que é onde estão as menores cargas, muitas vezes. Tudo isso integrado num sistema de rede e que pode ser comunicado via nuvem. Acho que isso é bem legal, né? O mais legal, né, Douglas? Vendo tudo no mesmo lugar, né? Vendo tudo no mesmo sistema. Né? O EDCS você consegue ver toda a cadeia, né, inteira. Isso daí não tem preço para a pessoa que... Eu vou pegar uma carona com vocês, tanto com o Felipe quanto com o Antão, e vou falar que a gente consegue colocar tudo isso aqui dentro do bolso, que é o mais fantástico de tudo. Né? E eu consigo dialogar com isso aqui. Imagine todos esses ativos, todos esses equipamentos dentro do meu bolso e eu dialogando com ele. Ou seja, é uma rede de fato social. Eu tenho uma rede social dos meus ativos, eu consigo ver ele ali a qualquer hora, a qualquer momento, saber o que se passa com ele, se ele está precisando de algum apoio ou se não está. Isso, de fato, é um novo mundo.
Agora a gente falou de EDCS, EDCS, EDCS. Acho que aqui está aquele ponto do API, né, que você comentou, né, Léo? Aqui no diagrama, na parte superior direita, aqui tem o API, né, que é aquela questão de um sistema de terceiro ou um sistema supervisório do cliente poder puxar essas informações da nossa nuvem, né? Então, existe essa possibilidade também, que é algo bastante flexível e interessante para o cliente, caso ele tenha interesse. Mas o que eu acho que é legal a gente explorar agora um pouquinho o que é o EDCS, né? Porque a gente está falando de EDCS, EDCS, EDCS. O que é o EDCS? Acho que aqui vai demonstrar bem, né? Vou deixar rodando o videozinho no fundo para o pessoal ir acompanhando e a gente vai explorando um pouquinho a questão da ferramenta. Acho que um ponto legal aqui que a gente já viu é uma questão de geolocalização, né? Às vezes, para um cliente que tem 1, 2, 3 plantas em diferentes lugares, você já bate o olho ali no Brasil e já vê, opa, eu quero ver a minha planta do Nordeste, lá da terra do Léo, eu quero ver a minha planta aqui do Sul, ou a minha planta do Centro-Oeste. Então, essa questão da geolocalização... E dá para comparar, Dolgoff? Ah, dá. Opa, com certeza, né, então? Acho que isso é importante, né? A gente entender questões estatísticas de consumo de energia entre as plantas, enfim, em si, né? Alarmes, etc. Então, acho que a questão de comparação é fundamental, né? É interessante aí que está mostrando na ferramenta que fica desenhado os seus painéis lá e você consegue ver cada ativo, né? Então, eu consigo saber exatamente como que está cada um dos meus disjuntores aí, ó, né? Eu consigo ver aí gestão de manutenção, né? Do estado do contato, não é, Léo? Eu consigo ver tudo isso daí nessa ferramenta, né? Exatamente. E os clientes se apaixonam por isso, então. Quando a gente mostra para ele que ele consegue estimar o tempo de parada que ele vai fazer, quando ele vai parar o equipamento dele, eles ficam alucinados, porque hoje a maioria, se não todos, eles fazem paradas na condição de tempo. Agora eles vão, de fato, fazer a parada na condição de estado. A ferramenta lhe dá essa possibilidade, lhe dá essa segurança de você tem que parar e não quando você acha que deve parar. E ela te avisa, Léo? A ferramenta te avisa? Opa, ela manda um direct para você na hora, pô. Se o estado do contato do teu disjuntor... Você tem ferramentas de preditiva, onde você consegue colocar o contato do responsável pela manutenção, ou de um eletricista, ou do gerente de manutenção, e aqueles valores parametrizados ali de acordo com o que você estabeleceu, se alcançar aqueles valores correntes, seja de tensão, seja de temperatura, seja de um desgaste de contato, por exemplo, ele manda ou um SMS para o celular que está ali registrado, ou um e-mail, para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, se for o caso. O interessante aqui também, né, que vocês comentaram, o Léo falou isso, do tempo de parada, manutenção, eu acho que é o que toda pessoa que trabalha com manutenção gostaria de ter, né, que é você ter a informação necessária em mãos para poder atuar nos equipamentos quando efetivamente precisa ser atuado, né? Como você comentou, hoje se faz muito manutenção por tempo, que é o conceito da manutenção da manutenção preventiva, né? Então, de tempos em tempos, você para aquele equipamento para fazer uma preventiva, ou seja, você toma algumas ações para prevenir que alguma coisa aconteça, né? Enquanto que você utilizando esse nível de informação que, por exemplo, esse sistema da ABB, o EDCS aí nos fornece, você consegue evoluir já por uma questão preditiva. Inclusive, agora, nesse exato momento do vídeo, ele está mostrando, inclusive, qual que é o desgaste do contato, né? Ou seja, você consegue ver, pô, o meu contato já teve um desgaste de 30%. Pô, acho que está na hora de repente, fazer uma manutenção para que a gente possa revitalizar esse contato, para que a gente possa deixar esse disjuntor novinho, digamos assim. Então, é um next step, digamos, né? É uma evolução da manutenção, inclusive. Exatamente. Muito, muito interessante esse daí, né, Dolgoff? Porque a gente pode fazer a gestão de todos os ativos, né, para fazer a manutenção preditiva, né, e que a gente pode também extrair os relatórios, tá? Então, tudo que acontece ali, tudo que aconteceu na minha planta, né, em tempos, eu posso pedir para ele gerar relatórios, não posso, Léo? Sim, com certeza.
Da mesma forma que você recebe essas informações com relação a desgaste de contato, temperatura, tensão, se você quiser programar, seja a nível diário, semanal, quinzenal ou mensal, programar para que ele envie relatórios de consumo de energia, energia consumida, energia ativa, reativa, aparente, você consegue programar isso também. Então, o gestor de manutenção ele consegue receber essas informações de acordo com a necessidade dele. A ferramenta lhe dá essa condição. Ou seja, ela é muito completa no sentido de fazer, de fato, a gestão para você. Sim. E ela também consegue Praticamente a tirar gente os tem alarmes. exatamente, praticamente a gente tem um raio-x da nossa instalação nas mãos, né? Então, imagina se a gente fosse fazer um paralelo aí com a medicina, o doutor é o nosso responsável da manutenção e vai ter o raio-x da instalação dele em mãos. Ele vai olhar não só a questão Exato. de gestão energética, né? Acho que o vídeo foi mostrando aí uma série de gráficos que ele vai gerando, consumo por circuito, consumo totalizado da planta e etc. Mas você também consegue ter, inclusive, diagnósticos dos equipamentos, se aquele equipamento atuou, quantas vezes aquele equipamento abriu, fechou, se tem alguma proteção que está atuando ali no momento. Aquela coisa, né? Às vezes o cara te liga de madrugada e fala, ó, abriu o equipamento aqui. Aí você já põe a roupa, já corre para a empresa. Antes de mais nada, você pode abrir seu celular, calma aí, deixa eu ver, equipamento A e o equipamento B. Foi uma sobrecarga que abriu aí, tá? Ó, faz o seguinte, faz uma verificada, vê como é que tá a carga, foi uma sobrecarga simples. Se estiver tudo bem, toca o pau, né? Volta o sistema a operar. Então, dá esse nível de flexibilidade que é bastante que é interessante, né? Para a questão de segurança, né, Felipe? O fato de você não estar tão exposto ao painel, por exemplo, principalmente painéis mais antigos, já lhe dá essa condição de não ficar muito exposto ao risco, por exemplo, de um acidente. Então, não necessariamente você precisa estar na subestação o tempo todo para saber a condição do equipamento. Da sua sala mesmo, através do seu computador, ou do seu tablet, ou do seu celular, você consegue ver e ter uma ideia do que está acontecendo. E ter essas previsibilidades, né? Legal. Muito bom. Acho que realmente é um sistema que traz bastante flexibilidade e a ideia é sempre trazer o que há de melhor para os clientes, né? Para os nossos clientes, para os clientes que usam a tecnologia da ABB. E o que eu acho que é Uhum. mais impressionante nisso tudo, né, gente, é quão fácil é você implementar isso, né? Às vezes a gente pensa horas de engenharia, projeto, etc. Mas, na verdade, essas são todas soluções meio que plug and play. Você analisa ali uma questão de espaço no painel, verifica onde você vai instalar, por exemplo, a equipe API, você faz a instalação dos TCs, dos sensores de corrente, perdão, que é super flexível, como a gente viu no vídeo do slide anterior, e basicamente para colocar na nuvem, vocês já falaram, é fácil, né? Você leva um sinal de internet para o sistema e em 20 minutos você integra. Então, é facilidade nas mãos, né? Eu acho que esse é o principal ponto. É uma tecnologia. Quando a gente pensa em indústria 4.0, a gente pensa muito nisso, né? Na questão de quão ágil é isso, quão rápido a informação chega, quão fácil é integrar, quão amigável é o sistema. Eu acho que a BB pensou tudo sobre todas essas óticas para desenvolver essas soluções, né? Para mim, o Com Equipe Up, certeza. ele quebra. Para mim, o Equipe Up, ele quebra paradigmas. Antes, a gente achava que digitalizar uma planta custava muito. Hoje, com apenas um relé, a gente consegue fazer isso. Então, de fato, ele dá acessibilidade. Seja você com investimentos altos para substituição completa de um equipamento elétrico, ou com uma verba de manutenção, por exemplo. Você consegue fazer essa digitalização. A BB consegue, com essa solução, dar acessibilidade para todos os níveis e para todos os gostos. Lembrando que essa tecnologia toda pode ser usada diretamente no disjuntor, né? Então, nosso disjuntor aí, o Emax, e agora também a linha XT, né? O T-Max XT, todas elas também usam essas mesmas tecnologias, né, pessoal? Então, a gente consegue integrar todos no mesmo sistema e usar todos no EDCS. Então, qualquer um dos nossos equipamentos hoje, existe a tecnologia para a gente subir na nuvem e usar o EDCS. Tá? Não necessariamente você precisa colocar uma equipe up. Pode ser que o disjuntor que você coloque lá já faça isso. Né? Legal. Ou seja, então, equipamentos novos
isso já é meio que padrão, né? A tecnologia já está incorporada no equipamento, você não precisa pedir um equipamento especial, é meio que padrão, né? E para equipamentos antigos, basta instalar o EquipApp que a gente consegue trazer o mesmo nível de digitalização do que os equipamentos novos, né? Exato, totalmente digitalizado. Muito bem. Gente, legal. Eu acho que a gente chega ao final do nosso bate-papo aqui. Particularmente, eu acho que a gente abordou alguns pontos bem legais e trouxe a experiência de vocês, né? Do Léo, do Antão. Pessoas que estão rodando o mercado bastante, encontram um pouquinho de tudo por aí, né? Então, eu queria agradecer vocês. E a gente abre aqui um espaço agora para perguntas e respostas. Pessoal, para quem tem perguntas, pode usar aqui o chat ou tem uma seção dentro do Webex chamada Perguntas e Respostas. Vocês podem fazer as perguntas por ali também, tá? Eu estou com acesso aqui a algumas que foram feitas. E a primeira, acho que o Rafael Mel, quem perguntou o seguinte. Na verdade, ele fez um comentário, né? Essa foto é de uma chave seccionadora, não tem relé de proteção, né? Eu acredito que essa mensagem chegou quando a gente estava mostrando ali as soluções, né, do retrofit e do disjuntor em si. Só para esclarecer, aquele equipamento que estava sendo mostrado, ele tinha proteção, tá? Tinha relé de proteção. Como vocês viram, não era um equipamento ABB, a gente não vai citar de quem que é, mas a ideia era justamente mostrar que a solução de digitalização ela pode alcançar qualquer equipamento, né? Qualquer equipamento, independente se é da marca ABB ou não. A ideia é dar um upgrade naquilo que é existente e que seja bem mantido, mecanicamente falando, né? Para que não tenha problemas de confiabilidade. E se existe algum disjuntor usando como chave, também pode ser acionado pelo EquipUp. Né? Então, se a gente tem um disjuntor sem a proteção, também pode ser acionado, aberto e fechado pelo EquipUp. Perfeito, perfeito. Excelente comentário, então. Verdade. Né? Você tem um dispositivo que é basicamente um equipamento capaz de abrir e fechar circuitos sob carga e suportar curtos-circuitos, né? Funcionando como se fosse um interruptor seccionador. Você pode trazer proteções para ele, incorporar proteções nesse equipamento e transformar ele num disjuntor com o relé mais a parte mecânica do equipamento. Bem legal. Exatamente. Teve uma outra pergunta que chegou aqui do nosso colega Wilson Cabral. Ele pergunta o seguinte: as soluções apresentadas podem ser integradas com dispositivos de outros fabricantes, por exemplo, painéis, disjuntores, multimedidores, etc.? Pode ser usada, né? Aquela facilidade que a gente comentou de plug and play com os equipamentos da ABB, né? Que estão lá, aí fica muito fácil a gente fazer a integração. Pode ser usado um multimedidor ou outro equipamento de outras marcas? Pode, né? Só que tem que fazer um mapeamento das informações. Então tem que ter lá os mapas e as informações. Então é um pouco mais complexo, né? Mas é possível. Apenas fazendo uma observação, então, na ferramenta do Ability ADCS, uma das funcionalidades é ele apresentar o desgaste de contato dos disjuntores. Isso só é possível para equipamento ABB, tá? Ok. Não, sim. Algumas funcionalidades só funcionam com os equipamentos da ABB. Porém, as informações podem ir. Acho que um ponto que a gente pode esclarecer aqui, né, quando se trata disso é o seguinte: quando a gente fala de EDCS, que é o nosso sistema de nuvem, ele é um sistema que é dedicado para os equipamentos ABB hoje, né? Então ele integra lá todas as nossas soluções de multimedidores, de disjuntores, de caixa aberta, caixa moldada e uma série de outros equipamentos, chaves ATS, como a gente viu, né, chaves de transferência automática, todos no sistema EDCS de nuvem. Agora, quando a gente fala de integração, ou seja, fora do EDCS, mas integrando num sistema de automação, certamente o que dita essa integração é o protocolo de comunicação. Então, os nossos disjuntores e todos esses equipamentos que têm esse nível de conectividade, eles podem ser conectados em qualquer rede de protocolos industriais mais comuns, né? E aí, quando a gente fala desses protocolos, basicamente Modbus AT, o Modbus TCP, Ethernet IP, né, o Profibus, o Profinet,
o DeviceNet, que são os protocolos mais comuns. O 61850. Em redes de processo, o 61850, né, IEC 1850, que é a automação de subestações. Então, esses protocolos, qualquer um deles, o disjuntor vai conseguir comunicar na mesma rede que qualquer outro dispositivo de qualquer outro fabricante, né, porque quem dita a comunicação, nesse caso, é o protocolo. Agora, é importante ressaltar, o EDCS, atualmente, né, ele é focado para os equipamentos ABB. Legal. Teve mais uma pergunta aqui que não veio pelo perguntas e respostas, chegou pelo chat aqui para nós, gente, que está perguntando o seguinte: quando se fala de proteção, tem alguma facilidade para se obter seletividade utilizando o EquipeApp, por exemplo? Porque já que você está trazendo, né, eu entendi a pergunta dele aqui, já que você está trazendo um nível de proteção acima, né? Você está trazendo mais proteções, que pode ajudar, né, no ponto de vista de seletividade? Vocês podem contribuir. Com certeza a gente consegue facilitar na seletividade. Inclusive, usando um Equipe Link, que a gente chama, a gente pode fazer algum tipo de seletividade lógica. Tá? Quando a gente usa esse tipo de seletividade, ele não usa o tempo para fazer a seletividade e abrir os disjuntores, né? Ele usa realmente a comunicação. E usando o EquipeUp, né, existe essa possibilidade de fazer essa seletividade lógica. Tá? Legal. Bom, teve uma outra pergunta que chegou aqui. No EDCS, é possível integrar medição de vazão de água e gás? Aí é uma solução um pouco mais complexa, né? Eu consigo colocar a informação no Equimatic, que a gente chama, né? Que é através de um dos nossos medidores, que é a linha EQ. Então, os medidores vão captar essa informação, né, através de pulsos, né, através de uma medição pulsante, né, pulsada, vai colocar isso no Equimatic, e esse Equimatic pode mostrar essa informação no EDCS, tá? Através da internet. É uma informação simples, né? Mas a vazão, por exemplo. Tá? Se eu não me engano, é até um ponto que a gente pode confirmar depois. O EquipeApp já tem algumas opções de entrada de pulso, né? Então, quando a gente fala de medição de vazão, de água e de gás, é muito comum esses medidores eles serem medidores que vão gerando um pulso a cada montante da grandeza medida, né? Então, a cada 1.000 litros, a cada metros cúbicos de gás e etc. Então, por exemplo, a cada 1 metro cúbico de gás ele gera um pulso, né? Então, o relé EquipeApp, salvo engano, ele já tem entradas para captar esses pulsos, e aí você identifica isso, né? Você cria esse link com o EDCS, né? Então, você fala assim, a cada pulso que chegar significa 1 metro cúbico, a cada pulso significa quantos litros de água foram consumidos, assim por diante. Então, é sim possível fazer essa integração, né? Teve uma outra pergunta que chegou aqui, gente, que foi sobre a questão da temperatura. A gente citou lá atrás, né, que o EquipeApp poderia fazer essa medição de temperatura, e a pergunta que chegou aqui é a seguinte: usando esse sistema de temperatura, medição de temperatura, é possível evitar fazer termografia no painel? Você inibe a necessidade da termografia? O Léo caiu aí. Eu acho que são 2 pontos, né, Dolgoff? Você consegue controlar alguns pontos de temperatura com PT1000, né? Mas nenhum, não sei te dizer aí, por isso que eu até ia perguntar para o Léo, até para a parte de manutenção, se ele vai inibir, né, se não precisa de uma termografia dentro do painel, porque depende de quantos pontos, né? Depende de quantos pontos a gente tem que medir ali dentro do painel. Léo, você tem essa informação, Léo? Repete, porque eu não peguei a pergunta, não, então. A gente estava comentando sobre a questão de medição de temperatura, Léo. E a pergunta que chegou aqui é se usando essa medição de temperatura,
que o Equipe-Up possui, né, dos sensores de temperatura, se é possível inibir a necessidade de Através do colocar no PT1000. painel. Isso. Mas ele tira a necessidade de ter a termografia no painel? Olha, Isso eu é uma acredito, visão. eu acredito que não, então. Eu acredito que ele não elimina, ele pega pontos específicos, tá? Do painel. Exato. Acho que esse é um ponto, é uma pergunta que ela é bastante interessante do ponto de vista prático também, porque a medição de temperatura, né, você tem ali, quando a gente fala do Equipe-Up, você pode ler até seis sensores de temperatura, né? Então, esses 6 sensores de temperatura, se você for pensar, onde que você poderia colocar? Nas conexões de entrada e conexões de saída do disjuntor. Então, você monitoraria se ali está com a pressão adequada, se você não tem nenhum excesso de elevação de temperatura nas conexões do disjuntor. Quando a gente pensa num painel como um todo, você tem vários pontos de conexão, né? Então, você tem o barramento principal com barramentos secundários, a conexão dos barramentos de derivação para os equipamentos de proteção. Então, eu concordo com vocês que não inibe, né, a necessidade, muitas vezes, de termografia no painel, mas que ele dá um bom indicador, pelo menos das proteções, dos disjuntores, isso sim ajuda bastante, né? Porque aí você sabe, se consegue fazer uma manutenção do ponto de vista do disjuntor, inclusive avaliando a questão de elevação de temperatura. Então, acho que ajuda, mas não inibe, digamos assim, né? Mas legal. Bom, gente, acho que essas foram as perguntas que chegaram aqui para a gente. Passamos por todas. E, bom, pessoal, gostaria de novamente agradecer vocês pela participação, por estarem aqui conosco até agora. Convido todos vocês a acessarem as nossas redes sociais, né, tanto no LinkedIn, no Instagram, o Facebook. A ABB está sempre postando ali novidades sobre produtos, dicas técnicas, eventos, né? Inclusive as próximas web sessions vão ser divulgadas por esses canais, né? E também queria comentar com vocês sobre a nossa loja, nosso marketplace, a loja ABB, onde você pode encontrar basicamente quase 100% da nossa oferta de produtos disponível lá para compra digital via marketplace, tá? Então você não precisa se deslocar, você simplesmente busca lá o que você está procurando de produtos, desde de produtos para sua residência, né, interruptor, tomada, mini disjuntor, DPS, DR, até equipamentos para sua indústria, tá? Então disjuntores de caixa moldada, caixa aberta. Muito em breve também a gente tem a intenção de ampliar isso para a parte de equipamentos de média tensão também. Então é uma oferta ampla de equipamentos ABB na palma da sua mão, via computador, via smartphone. Então, fica a dica, tá? Acessem e nos deem feedback, inclusive, do uso, né? E aqui estão alguns canais de comunicação com a ABB, né? Nosso suporte comercial, nosso suporte técnico. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, para nos dar feedbacks. E a ideia é que essa sessão ela esteja disponível, né? Está sendo gravada, fique disponível depois para que vocês possam assistir novamente. Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Vou passar a palavra para o Léo e para o Leandro, para darem aí as últimas palavras de adeus para a galera que está aqui com a gente até agora. Vai lá, Leandrão. Então, pessoal, muito obrigado pela presença, obrigado aí por prestigiar a gente nessa apresentação. Continue olhando aí nossas redes sociais, teremos aí alguns webinars desse formato ainda para frente, tá? E obrigado a todos, né? Uma boa noite e um bom término de semana para vocês. Bom, também deixar meu agradecimento ao Felipe e ao Leandro pelo convite, esse bate-papo técnico. Para mim foi muito produtivo, uma experiência única. Espero que tenhamos outras oportunidades para poder aprender com vocês e também ter oportunidades para ter a experiência de Equipe Up e Ability CS com todos. Muito obrigado, boa noite e uma boa semana para todos. De semana. Legal. E eu gostaria de agradecer a vocês também, Léo, Leandro, pela disponibilidade, por ter topado o desafio da gente
trazer esse bate-papo e esse tema aqui para todo mundo nos está assistindo, e também para muitas outras pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de assistir agora, mas depois poderão acessar pelo nosso YouTube, né, pelos nossos canais digitais, né? Então, pessoal, muito obrigado novamente, agradeço imensamente pela atenção de vocês até agora e contamos muito com a presença de vocês nas próximas sessões que nós tivermos. Muito obrigado, excelente noite para vocês e até logo. Até, pessoal.